Descubra nesse vídeo toda a verdade por trás do voto do ministro Zanin na revisão da vida toda. E descubra também por que esse voto pode sim ser considerado um grande erro. Vamos embora para o vídeo. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez cumprindo com o nosso compromisso de deixar vocês totalmente atualizados do que está acontecendo com a revisão da vida toda. Recentemente, nós tivemos o voto do ministro Zanin, que seguidamente foi acompanhado pelo ministro Barroso, concordando com o voto do ministro Zanin. Então, hoje, a gente vai trazer aqui, nesse vídeo, um pouquinho do que realmente aconteceu com o voto. Esse voto deve ser considerado um erro e pode sim ser anulado, o que beneficiaria e muito a revisão da vida toda e, consequentemente, os aposentados e pensionistas, tá, gente? Então, assim, é realmente um conteúdo muito importante que a gente vai trazer aqui, que você entenda e, antes de tudo, já compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é muito importante porque a população precisa estar atenta, estar alerta do que está acontecendo e dos seus direitos. Para quê, Cláudia? Para poder cobrar, para poder ficar acompanhando e cobrando os seus direitos. Porque se você não cobra os seus direitos, ninguém mais vai poder cobrar. Tá? Então, aqui no canal, a gente sempre trago todas as informações, atualizações dos seus direitos, das notícias, para você entender de forma correta e, como eu sempre digo, sem mimimi, o que está acontecendo, tá, gente? Então, hoje eu vou destrinchar o que a gente pode considerar como erro, o que não foi respeitado nesse voto. Tá? Então, aqui a gente vai trazer, para vocês entenderem um pouco a dinâmica do vídeo, tá? A gente vai trazer 5 pontos muito importantes que a gente entende que não foi respeitado ali no voto do ministro Zanin, o que pode sim vir a acarretar, inclusive, em uma anulação desse voto, o que é realmente algo bombástico, né? Assim, se a gente pode assim dizer, tá? Então, a gente vai trazer aí a ausência de fatos novos, tá? A manifestação prévia do Lewandowski, que é o ministro que se aposentou, o ministro esse que o ministro Zanin ocupou a cadeira dele no STF, tá? Vocês vão entender tudo, tá? A preclusão do ministro ingressante, a verdadeira função de um embargo de declaração, tá? Isso é lei e isso tem que ser respeitado, tá? O respeito ao voto do ministro aposentado, o ministro Lewandowski, que eu falei aqui com vocês. Isso tudo é crucial para você compreender essa decisão para os aposentados e a integridade do voto do ministro Zanin, tá, gente? Ou seja, é muito, muito, muito importante mesmo, tá? Então, vamos embora. Então, a gente sabe que, recentemente, o ministro Zanin ele votou pela anulação da decisão do STJ com relação à tese da revisão da vida toda, tá? E isso a gente pode criticar por alguns motivos, tá? A gente reflete aí sobre a complexidade, a importância do tema para os aposentados, então isso é algo que a gente precisa, sim, destrinchar, a gente precisa, sim, analisar, porque uma decisão dessa a gente sabe que prejudica os aposentados, a gente sabe que prejudica os pensionistas, e o que a gente quer é que o direito seja cumprido, tá? Que a revisão seja assim, porque a gente sabe que é um direito dos aposentados, um direito dos pensionistas, então a gente quer que isso seja respeitado, tá bom, gente? Então, uma das principais coisas que eu preciso que vocês entendam inicialmente é que antes do ministro Zanin ocupar a cadeira de ministro no STF, essa cadeira que ele ocupa hoje, ela era ocupada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ministro esse que já havia votado no tema da revisão da vida toda e que, inclusive, foi favorável, o voto dele a todo momento foi favorável aos aposentados e pensionistas. Tá? Então, o tema da revisão da vida toda, ele já havia sido julgado pelos outros ministros, inclusive pelo ministro Ricardo Lewandowski,
que antes de se aposentar votou favoravelmente à revisão da vida toda. Aí ele se aposentou e entrou o ministro Zanin no lugar dele. Tá? Então, isso eu preciso para vocês entenderem os fatos daqui para frente, e isso é importante que vocês entendam desde o início do vídeo. Tá? Então, com o julgamento do embargo de declaração, que é o que a gente está enfrentando hoje no STF, foi julgado, o que está sendo tratado ali com esse recurso de embargo de declaração que o INSS entrou contra a decisão do STF no recurso extraordinário, eles estavam tratando exatamente da modulação dos efeitos para o pagamento dos atrasados. Sendo que, a todo momento, o INSS já trazia essa questão da inconstitucionalidade do voto lá do STJ, o que já havia sido amplamente julgado, apreciado pelo STF. Então, não é um fato novo. Tá? Na questão da vida toda, os embargos de declaração do INSS, que foi recentemente votado pelo Zanin, eles não trazem nenhum fato novo ao debate, não tem nenhuma informação nova ali. Tá? Então, esse é um dos pontos cruciais, porque o embargo de declaração ele é um recurso, ou seja, um instrumento jurídico que é usado para esclarecer alguns pontos de uma decisão que já foi dada anteriormente. Tá? Ou seja, eles não existem para reintroduzir, para colocar coisas novas, tá? Argumentos que já foram considerados anteriormente ou alterar a decisão. Tá? O INSS ele já havia apresentado em sua argumentação a defesa, né, e na sua defesa, toda a questão da tese da inconstitucionalidade, tá? Desde o recurso extraordinário, como eu falei para vocês, o que já foi meticulosamente debatido pelos ministros, tanto pelo STF quanto pelo STJ. Ou seja, isso já foi debatido. Não caberia agora trazer à tona essa decisão, porque isso já foi julgado, tá? Então, a gente sabe que a decisão anterior, ela favoreceu os aposentados e pensionistas que votando a favor da revisão da vida toda. Não caberia essa discussão agora, tá? Todos os pontos relevantes já foram julgados, tá? Incluindo todas as implicações legais, as implicações econômicas, sociais, tudo isso já havia sido julgado. Portanto, quando a gente fala da possível anulação dessa decisão, é por conta da ausência de um fato novo. E o Zanin, ao proferir esse tipo de voto, ele ignora completamente todas as questões que já foram levantadas, todas as questões que já foram levantadas em votos anteriores, tá? Então, é uma abordagem totalmente contrária à prática jurídica padrão, onde todas as novas revisões, decisões, são normalmente baseadas em novas evidências ou fatos que não foram considerados anteriormente. Uma das principais questões. Outra questão que é muito importante, que pode vir a sofrer uma anulação, esse voto do ministro Zanin, é a manifestação prévia do ministro Ricardo Lewandowski, tá? Que foi aposentado e teve sua cadeira ocupada pelo novo ministro Cristiano Zanin. Essa tese da revisão da vida toda, ela já contou com a manifestação e votos prévios do ministro Ricardo Lewandowski, que desempenhou, inclusive, um papel significativo na análise do caso da revisão da vida toda, que votou favorável ao povo, que votou favorável aos aposentados e pensionistas. Tá? O Lewandowski, ele acompanhou integralmente o voto do ministro Marco Aurélio e, posteriormente, o voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, todas as questões desses votos, tanto do Marco Aurélio, quanto do Alexandre de Moraes, quanto do Lewandowski, eles acompanharam de modo geral todas essas questões levantadas pelo INSS anteriormente, tá? Tratando sempre de forma expressa, direta, esses pontos em questão da revisão da vida toda. Tá? O acompanhamento dos votos do Lewandowski aos votos do ministro Marco Aurélio do Alexandre de Moraes demonstra claramente que houve uma análise completa desse caso. Tá? Então, abordando todos os pontos dessa discussão, houve uma análise profunda. A gente sabe que a revisão da vida toda não é de hoje, que isso já está sendo analisado há muito tempo. Né? Então,
uma decisão que já foi ratificada, já foi publicada, já foi contemplada por meio de todo um processo judicial, a gente precisa, o voto do ministro a gente pode dizer que ele é sim inadequado, né? Porque ele contraria toda a prática jurídica e não respeita decisões que já foram analisadas e tomadas anteriormente, tá? Uh, a gente também tem aí uma outra questão, que é a preclusão para o ministro ingressante. A preclusão, gente, é um princípio jurídico que impede a reabertura de uma questão que já foi decidida. Tá? É uma questão de segurança jurídica, a menos que surjam fatos novos que sejam relevantes para o caso. Tá? Que não é o caso da revisão da vida toda. A gente não está tratando de nenhum fato novo, pelo contrário, a gente está tratando de fato mais antigo do que o chão. Né? Então, no caso ali do ministro Cristiano Zanin, esse princípio ele é pertinente e deve sim ser respeitado, porque segundo a preclusão, o Zanin, como ministro ingressante, ele não deveria votar sobre o tema da revisão da vida toda nos pontos em que seu antecessor, o Lewandowski, já se manifestou claramente sobre o assunto. Tá? Essa ausência de fato novo torna o voto do ministro Zanin possível para anulação. Esse é mais um ponto que pode sim suceder aí uma anulação do voto do ministro Zanin, tá? Porque claramente o Lewandowski abrangeu todas as questões ali do voto no voto dele, tá? Então, o voto do ministro Zanin mais uma vez desafia a integridade do processo judicial e também a autoridade das decisões anteriores que já foram tomadas. Tá? E aí a gente trata agora de mais um ponto, que é a função do embargo de declaração. O que na verdade é esse embargo de declaração que o INSS entrou agora, que está sendo julgado aí no STF? Se trata de um recurso, um instrumento jurídico, tá? Que ele tem uma finalidade muito clara, uma finalidade simples de esclarecer pontos que podem estar obscuros na decisão anterior. Tá? Que possam estar obscuros, omissos, talvez contraditórios em uma decisão judicial. Tá? Eles não são destinados a rediscutir o mérito principal, o assunto principal que já foi julgado. Tá? Ele é apenas uma garantia, caso seja necessário, de que a decisão seja tomada de uma forma clara e inequívoca. É só para clarear ali possivelmente as ideias da decisão anterior e não para modificar a decisão anterior. Tá? A utilização dos embargos de declaração pelo ministro Cristiano Zanin para reabrir a discussão sobre o mérito da revisão da vida toda, ela é claramente um desvirtuamento, por assim dizer, da finalidade processual do próprio recurso que o INSS entrou. Enfim, desrespeitando totalmente ali o princípio jurídico, o caminho jurídico, enfim, uma zona, né, gente? Ao invés de buscar os esclarecimentos ali sobre os aspectos da decisão, dos pontos do recurso do INSS, o voto do Zanin, ele tentou apresentar a reavaliação da decisão que já havia sido claramente tomada, tá? Contradizendo o próprio intuito principal do embargos de declaração, tá? Desrespeitando ali as normas e sua utilização, tá? A gente sabe ali que o voto do ministro Lewandowski antes de se aposentar, ele já havia se expressado claramente sobre o assunto. Estava totalmente alinhado com a defesa do INSS, foi um voto completo, tá? Apresentado lá desde o recurso extraordinário lá em 2020, tá? Debatido de ambas as formas no STF, em plenário virtual e também em plenário presencial. Tá? Então, ignorar ou anular o voto do Lewandowski por meio do voto do Cristiano Zanin entra totalmente em conflito com as normas processuais. Isso não apenas contraria claramente a prática estabelecida, mas desconsidera a integralidade da deliberação do tribunal, da decisão do tribunal. Tá, gente? A gente tem aí um regulamento, um regimento interno do Supremo Tribunal Federal que estabelece claramente que o voto do ministro aposentado ele deve ser respeitado,
tá? Então esse é um outro ponto. E aí a gente tem aí a tentativa da IEPREV, que é um instituto de direito previdenciário que segue incansavelmente na defesa dos aposentados e pensionistas, tá? Então o IEPREV, ele pediu ao STF, já entrou com esse pedido de forma imediata para que desconsiderasse o voto do ministro Zanin, tá? Que se manifestou aí por segundo ele, essa necessidade de um novo julgamento no STJ. Tá? Então, o IEPREV ele argumenta que o voto do Zanin tenta reabrir uma discussão de mérito, ou seja, do assunto principal, do processo a algo que já foi extensivamente debatido. Tá? Então, o embargo de declaração não é o meio adequado para isso, para reformar o julgado. Tá? Eles destacam também a importância dessa decisão para os aposentados que dependem desses valores para necessidades básicas, como alimentos e saúde. Tá, gente? Então, a gente vê aí, sim, que tem uma defesa grande dos aposentados e dos pensionistas. Tá? A gente já teve aí publicações, se vocês buscarem se vocês buscarem na internet, vocês vão ver aqui que o IEPREV já está se manifestando a favor, a gente já está lutando por isso, o IEPREV vem lutando por isso, com advogados extremamente qualificados, tá? Então, isso é muito, muito importante, tá, gente? Então, é muito importante que vocês fiquem atentos, que vocês acompanhem todas as novidades. Não deixem de se inscrever aqui no canal, porque a gente está sempre trazendo informações importantes para vocês ficarem por dentro do que de fato está acontecendo. Tá, gente? Deixe aqui nos comentários o que você achou. O voto do ministro Zanin, ele deve ser anulado ou não? Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a revisão da vida toda vai vingar ou não vai vingar? Nós aqui continuamos esperançosos de que os direitos dos aposentados e dos pensionistas, o direito à revisão dos seus benefícios, deve sim ser respeitado, tá, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, a sua curtida é muito, muito importante pra gente. Além de você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, como a gente sempre pede que vocês compartilhem, porque uma informação importante dessa pode sim mudar a vida de uma pessoa. A gente pede que você deixe o seu curtir, o seu joinha aqui embaixo, o seu like, porque além de você compartilhar, o YouTube também compartilha. Quando você curte, o YouTube entende que é um vídeo importante e também sai espalhando para todo mundo. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu aguardo vocês aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!